Olá, meu nome é Maria, eu sou integrante do PET de Serviço Social da Universidade de Brasília. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho aprovado, intitulado PET Serviço Social da UNB, no contexto de pandemia, possibilidades e desafios. Esse trabalho ele foi escrito baseado nos nossos relatos da nossa experiência enquanto PET nesse contexto de pandemia, de distanciamento social e de suspensão das atividades acadêmicas presenciais. Nosso artigo está dividido em duas partes principais, chamadas de possibilidades e desafios. Na parte de possibilidades, a gente buscou descrever de que forma o grupo se reorganizou nesse momento para dar continuidade às nossas atividades de forma remota e quais estratégias e métodos foram incorporados e de que forma esse novo formato potencializou certos aspectos da nossa experiência. Na segunda sessão, intitulada Desafios, a gente fala um pouquinho sobre como as desigualdades sociais intensificadas pela crise do Covid constitui desafios que a gente está enfrentando nesse momento e interferem na nossa vivência enquanto petianos. Entrando então na sessão que a gente chamou de possibilidades, em março a UNB suspendeu as atividades acadêmicas presenciais e nós, enquanto grupo, enquanto PET, nos reunimos e montamos um cronograma e um planejamento de atividades para dar continuidade ao grupo de forma remota. Esse cronograma buscou cobrir pelo menos 3 aspectos principais. Em primeiro lugar, a gente queria garantir a cobertura do tema principal de trabalho do PET, que é a infância e adolescência. Em segundo lugar, a gente buscou aproveitar essa oportunidade para discutir temas relacionados à pandemia e à atuação profissional de assistentes sociais dentro desse contexto. E em terceiro lugar, também incentivamos as reflexões críticas sobre as desigualdades de gênero, raça e classe agudizadas pela crise sanitária, política e econômica vigente. Na elaboração desse cronograma e planejamento de atividades, nós demos uma especial importância ao protagonismo dos estudantes nessa elaboração e também à interatividade das atividades, promovendo sempre debates e discussões. Em alusão ao Dia dos Profissionais do Serviço Social, nós realizamos a Semana da Assistente Social, em que durante uma semana a rede social do PET no Instagram foi movimentada com atividades voltadas para a valorização profissional e a socialização de informações acerca da importância e intervenções das assistentes sociais, principalmente nesse momento de pandemia. Então, a gente compreende, enquanto grupo, que os nossos principais aprendizados nesse momento de suspensão das atividades acadêmicas presenciais e de continuidade, da nossa continuidade enquanto grupo de forma remota, são aprendizados sobre tecnologias de informação e comunicação que estão sendo essenciais para a manutenção da existência do grupo e desenvolvimento de habilidades de organização e de comunicação virtual que estão sendo muito úteis nesse momento de retomada de aula remota pela UNB. Muitos de nós não estávamos familiarizados com essas ferramentas e a manutenção das atividades do PET por meio virtual nos ajudou a desenvolver essas habilidades. Além disso, a interação frequente, cotidiana e dinâmica entre os integrantes formou um espaço de conexão, de interação, que fortaleceu a nossa saúde mental em momentos de dificuldade e fragilidade. Além disso, pontua-se a importância e a consolidação e o aprimoramento de metodologias de comissão e de grupos de trabalho que nós, enquanto PET, utilizamos para a realização do nosso potencial, e que foram essenciais para a organização das nossas ações durante esse período. Por fim, gostaríamos de ressaltar a significativa resiliência do grupo, que mesmo em momentos de angústia generalizada, de incerteza e de dificuldade, conseguimos construir e manter um espaço de excelência em prática de pesquisa, extensão e ensino, que é o PET Serviço Social da UNB. Olá, eu sou a Lana, também integrante do PET de Serviço Social da Universidade de Brasília. E como mencionado pela Maria, pretendo apresentar a segunda parte do nosso artigo, na qual a gente aborda os desafios do PET Ser UNB em manter e adaptar suas atividades de forma remota, considerando o contexto de pandemia. O PET Ser UNB entende que não é possível pensar suas possibilidades enquanto grupo e programa de educação tutorial sem analisar de forma crítica e sob uma perspectiva de totalidade a realidade em que nós e outros milhares de estudantes estão inseridos. Isso implica compreender o Brasil enquanto país de capitalismo dependente, extremamente desigual e permeado de especificidades e particularidades, fatores que vão interferir diretamente na forma como a questão social se expressa. Diante do momento vivenciado, essas desigualdades não só permanecem,
como são agudizadas e aprofundadas. Isso vai ter impacto direto e severo na vida da população e nos mais diversos setores da sociedade. Uma dessas áreas muito afetadas é a educação, que vem passando por um longo processo de desmonte e que ganha destaque sobretudo nesse contexto. É considerando todo esse cenário que nós evidenciamos no nosso artigo os inúmeros desafios e problemáticas da adoção do ensino remoto e do ensino à distância nesse período de pandemia, trazendo destaque para nossa experiência enquanto estudantes e petianas. A gente buscou abordar questões gerais relacionadas à adoção do ensino remoto e do ensino à distância nesse período de pandemia, sobretudo trazendo destaque para a utilização do EAD e do ensino remoto como alternativa para a agenda privatista, se consolidando, portanto, como ameaça e ofensiva contra a educação, visto que isso impulsiona e fortalece o projeto de educação defendido pelo neoliberalismo. Mencionamos também questões particulares, subjetivas, pessoais e individuais de cada estudante, que, em relação dialética com a conjuntura, afetam direta e significativamente as possibilidades de participação e acesso dos estudantes nas atividades educacionais ofertadas de forma remota. No PET-CER-UNB, o cenário não se mostra divergente. As condições materiais, econômicas, pessoais, individuais e subjetivas de cada qual possuem impacto direto na participação exitosa e efetiva dos estudantes nas atividades do grupo. Diante de todo o exposto, é inegável os inúmeros desafios enfrentados pelos integrantes do PET-CER-UNB em manter e dar continuidade ao planejamento proposto anterior ao período de pandemia. No entanto, é tendo clareza e convicção da importância da educação e do tripé ensino, pesquisa e extensão que o PET-CER-UNB utiliza de seu acúmulo teórico e prático, de seus conhecimentos e experiências, para reforçar o seu compromisso com a educação pública, gratuita, crítica, inclusiva e de qualidade.